Olá, amigos! Boa noite! Sejam bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos dois convidados muito especiais que nos vão trazer como tema do nosso vídeo a Bíblia, ciência e ufologia. Então, amigos, eu peço que vocês possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Façam os vossos comentários e as vossas perguntas, que no próximo encontro as vossas perguntas serão respondidas, está bem? Então, esta noite está connosco o pastor Eduardo Vigil e o pastor André Marcelino. Vamos apresentá-los para quem ainda não os conhecem, ok? E vamos ao nosso desenrolar de mais uma jornada de conhecimento, pessoal. Bem-vindos, amigos, ao canal Quinta Essência. Eu peço que cada um se possa apresentar uma breve introdução vossa e transmitirem de onde é que nos falam. Pode começar, André, pode ser por si. Bom, boa noite a todos. Meu nome já foi falado aí, André Marcelino. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, né? É um prazer estar aqui novamente. Eu acho que é a nossa segunda ou terceira entrevista já. Mas Terceira, pelo menos. Ainda não fiz ainda esse juntinho com ele assim, né? Então vai ser muito bom aí. Eu sou professor de Novo Testamento, sou também professor de línguas hebraico, grego e aramaico. E nós vamos descortinar um pouco mais sobre essa questão da ciência da Bíblia, né? Porque todo mundo diz que a Bíblia está errada, que a Bíblia foi copiada. Vamos descortinar essa ciência, né? Se realmente a Bíblia tinha razão ou não, né? Então, aguardem aí, então, que nós temos muita surpresa boa aí. Maravilha. Pastor Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Para mim é um prazer retornar novamente a nós fazermos uma live. Aquela primeira foi sobre Ezequiel, que ele descreveu uma nave toda com detalhes, né? Hoje eu terei o prazer de abordar um assunto muito interessante, que é a Bíblia fala de ciência. Já já você vai ter surpresa se você achava que não. Eu vou começar a mostrar coisas que certamente vocês já leram, mas não perceberam, tá bom? Então, aguarde que você será surpreendido, eu garanto. Que bom. Nossa, eu estou desejando ouvir. Ouvir e ver, né? Ah, Cláudia, eu esqueci do detalhe. Eu sou aqui, ó, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, de nosso Brasil, tá bom? O André vai ficar um pouquinho ouvindo eu falar e depois ele fala. Então, Exato. escutem só. Quando nós abrimos a Bíblia, nós nos damos logo de cara com uma coisa muito interessante, que é a primeira operação já citada antes mesmo do homem se desenvolver. Já está ali citada. E falando de genética, é mole? Eu vou mostrar para vocês. No livro de Gênesis, quando Deus vai criar Eva, a mulher, diz o texto que ele deu um sono profundo a Adão, cortou-lhe o lado, tirou-lhe uma costela, fechou-lhe o lado e depois aparece com a Eva. Normalmente, quem lê o texto pensa que Deus é varinha mágica. Não, Deus não é varinha mágica. Deus atua por uma ciência e ele também é ciência. Então, tudo que nós temos na Bíblia citada, ela tem ciência também. Não é só espiritualidade, entendeu? Então, quando você pega o texto, nesse caso que nós estamos abordando aqui, que é a primeira operação, mesmo antes de Adão e Eva ter filho, já o texto sagrado, através da Torá, no livro de Gênesis, Moisés cita, na verdade, uma primeira operação. E o detalhe seguinte, que é genética, né? Você se lembra da ovelha Dolly? A ovelha Dolly foi uma criação humana, só que ela não durou muito tempo, ela envelheceu rapidamente, para quem não conhece a história.
Só que se talvez tivesse usado o osso como elemento para criar a Dolly, daria certo. Então, o que ocorre? Houve uma genética, né? Hoje nós temos XXY, não é isso? O homem e a mulher. Então, a partir dali é que a mulher vai surgir na história. Como vai acontecer isso? Obviamente não está inserido no texto, mas eu vou dar um detalhe para vocês. Quando você pega a criação do homem, como é que o homem foi criado? Assim? Não. Ciência, minha gente, ciência. Deus criou o homem através de uma ciência. E os elementos que o homem tem exatamente é barro e água, que fazem parte do nosso sistema, aqui, planeta Terra. Então, outra coisa interessante é que quando ele vai criar a mulher, o texto mesmo diz que quando Adão ele é criado, Deus cria o jardim do Éden e depois traz o homem para cá. Então, onde ele estava antes do jardim do Éden? Vocês já pararam para pensar? Ele foi criado em laboratório. Acredite ou não, você futuramente isso vai ser confirmado. Deus criou Adão e Eva num laboratório. Não foi assim, tipo, um abrir e fechar de olhos, assim como varinha mágica, porque isso, Deus não é esta realidade. Eu vou mostrar uma série de coisas dentro da ciência que vocês vão começar a perceber. Nós temos vários textos aqui, e eu vou fazer citação de alguns só para vocês verem como a gente precisa estar atento ao texto sagrado. Quando você pega Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4, naquela época, 600 anos antes de Jesus, o anjo diz para Daniel isso aqui, olha aqui, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, que é a ciência. Isso significa, para um bom entendedor que está lendo com atenção, que a ciência só se desenvolveu quando Deus disse é agora, tempo do fim. Por isso mesmo que hoje é muito comum qualquer pastor dizer que Jesus está às portas, porque nós estamos no tempo do fim. Se eu fosse colocar o que está nos circundando em volta e um governo mundial que está para aparecer, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Mas tudo bem, tudo isso é ciência, tá? Isso que eu estou falando para você também é ciência. Então, olhem agora, como é que pode, veja bem, um profeta 700 anos antes, quer dizer, anterior a Daniel, ele dizia assim, ó, Isaías 40, 22, ao dizer, ele, Jeová, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. O que pode? A gente sabe que a Terra só foi considerada redonda na Idade Média, quando começa a circunnavegação, que o cara dá a volta e chega no mesmo lugar. Dá uma volta e chega lá no mesmo lugar. Como é que pode, né? Mas é possível? Estava já revelado isso aí no livro dos judeus. Está lá. E o interessante é que, naquela época, tinha a ideia de que a Terra era carregada no ombro de um animal. Eu não estou lembrado agora, entendeu? Havia muitas interpretações e ideias malucas, até descobrir que a Terra realmente era redonda. Em compensação, 700 anos antes da Idade Média, está lá a redondeza da Terra. Deus assentado. Isso é ciência. Deus revelando. Entendeu? Quer dizer, agora que eu lembrei, porque está aqui, ó. Naquele tempo, acreditava que o deus Atlas sustentava a Terra sobre seus ombros. Para vocês terem uma ideia. A ideia, entendeu? Mas já no Antigo Testamento judaico, já constava que a Terra era redonda. Né? Deus está sentado sobre ela. Por que Deus está sentado sobre ela? É outra coisa que a gente sempre tem que se indagar. Ora, se Deus está em tudo que é lugar, ele é espírito, como é que ele está assentado?
Ele está sentado porque esse Deus, que ele é onisciente, onipresente, transcendente, imanente, é a causa primária de todas as coisas, ele é um ser energético, minha gente. Por isso que o nosso espírito é uma energia, por isso que a matéria é energia. Quando se fala do Big Bang, da explosão, é ele que gera, por isso que do nada ele criou, porque ele é que cria. Então, ele não pode ser visto por ninguém. Então, ele tem que aparecer como criador naquilo que ele cria. Então, vai aparecer Jeová. Jeová não é onisciente, onipresente, transcendente, ele não é nada disso. Por isso que, quando você vai ler o texto bíblico, Adão, Adão, tu está. Para aí, Deus não sabe? Que negócio é esse? Ou então tu vai para a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 21. Descerei e verei. Se de fato tudo que é chegado a mim é, você não saber-lo-ei. Ué, não sabe? Não sabe, não. Não sabe, não. Por que que não sabe? Para você poder entender. Imagine que, vou usar uma analogia, imagine que o vento esteja em todo o universo. E ele é Deus. Ele não pode ser visto, mas podemos senti-lo, como o vento, e podemos ouvi-lo. Então, olha só, ele nessa natureza, ele não tem corpo, ele não é homem, ele não é mulher. Nenhum ser que ele criou pode vê-lo na dimensão que ele está. Mas agora, para ele se revelar para aquilo que ele vai criar, que é a natureza do universo, porque o universo é habitado, tá? Já estou falando de antemão. Quando ele cria o universo, ele primeiro tem que aparecer como criador. Então, aí que vai aparecer Jeová. Então, quem é Jeová no vento? Pega um saco plástico, enche desse vento e faça a pergunta: qual a diferença desse vento que está em todo o universo para esse que está no saco plástico que é dele? Que o eterno continua sendo eterno, mas esse aqui ele se reduziu a uma biologia diferente da nossa, mas tipologia igual. Por isso que eu sou imagem e semelhança dele. E dentro dessa natureza era que ele senta num trono, ele reina o universo e nós nos prostraremos para adorar a ele nessa situação de Jeová. Entendeu? Por isso que agora a gente começa a entender por que a Trindade. Eu diria assim, de uma forma bem interessante, olhem só. Passando de conta, Cláudia, que tu é o dono do planeta Terra, uma suposição. Tá? Aí você é o espírito, que é o todo, para tu poder entender e o pessoal entender. Aí quando ele pensa, vou criar o universo físico, vou criar vida nos sistemas. Então, ele projeta o que ele quer. Então, Jeová é que vai projetar, e ele é o arquiteto. Aí ele precisa de um construtor, então ele vai chamar alguém para construir. Esse chama-se Jesus, o Messias, o Machia. Ele é que vai construir. Por isso que a Bíblia diz que ele constrói a terra, é ele, e a terra, quem constrói é ele. Ele é o engenheiro. Por isso mesmo que quando ele está criando, olha agora como você vai entender, gente. Jeová vem para ver como é que está a obra. E ele diz, é isso aí, tá bom. E o abençoou, o projeto. Então podemos dizer que Jeová é Deus? Sim, sim. Porque ele é a revelação daquele que não pode ser visto. Ele se revela através de Jeová. É porque ainda em algumas pessoas há essa dúvida de quem realmente é Jeová, porque fala-se em tantos nomes, né? Não. O único nome é Jeová. Deixa eu explicar só uma coisa. A sua pergunta aqui foi interessante, entendeu? Olha só. Lá em Gênesis diz que a partir de Sete, que é o filho que nasce depois que Caim matou o irmão, é Sete. E diz o texto, depois de Sete, o nome do Senhor, que é, vamos usar Jeová, começou a ser invocado. Significa que após a geração de Sete dele para cá, havia um reconhecimento deste Jeová. Pode ser que não seja esse o nome que era usado no passado, tá bom? Mas era ele, esse Jeová. Então, o que ocorre? Existia, mais à frente, no tempo de Abraão, o rei chamado Melquisedeque, rei de justiça, que abençoa a Abraão e ainda diz sobre o Deus Altíssimo, que é o Jeová que nós estamos falando. Então, havia, como você vê, uma questão de religião, já naquela época, em culto a Jeová. Entenderam? Agora, presta atenção, por que há outros deuses, né? Essa é a pergunta. Como é que surgiram esses outros deuses? Porque só há um Deus, como é que surgiram?
Então, vai aqui uma ideia para você começar a entenderem. Quando você pega, por exemplo, os livros da Índia, que é mais antigo do que a Bíblia, e eles falam de Vimana, que é nave, você vai ver no Mahabharata, por exemplo, citações dos deuses lutando com armas destruidoras na época, um contra o outro. Eu não sei se alguém já leu isso aí, no livro de Mahabharata conta tudo isso aí, entendeu? Então, ocorre o seguinte, agora vamos para lá. Quando você pega o início da criação, Deus colocou os vigias do céu. Os vigias eram seres extraterrestres, porque anjo quer dizer mensageiro, seres extraterrestres, para vigiar o homem aqui na Terra após a queda. Isso é bíblico. E ele era chamado no judaísmo de vigias do céu. Da onde vai aparecer olha agora, os deuses com suas moradas numa cidade nos céus. Isso tu deve ter ouvido já. Que os deuses tinham uma cidade no céu. Então, veja bem, quando esses deuses, que eram os vigias, está lá no capítulo 6 de Gênesis, eles, olhando as filhas dos homens, as mulheres mais lindas e formosas, eles desceram da sua habitat, onde eles tinham que ficar, e entraram as mulheres, e delas surgiram filhos, que são chamados heróis e valentes da antiguidade, que são semideuses, porque eram seres híbridos. Híbridos. Entendeu? Então, olha agora. Quando eles caíram, olha bem, uma mulher leva 9 meses para engravidar. Não tem como ser menos do que isso. Então, olha agora. Durante 9 meses, esses seres já estavam lá no meio do pessoal que tinha caído diante de Deus e aprendeu muita ciência, inclusive seus filhos com ele, porque até o dilúvio foi 120 anos, imagina. Então, durante todo esse período, para você ter uma ideia, esses seres, eles fizeram muita coisa, como ensinar, como também a fazer coisas que não deveria ter passado para os homens que tinham caído. Entendeu? E isso gerou uma situação tão grande que Deus teve que mandar o dilúvio, porque um só era o pensamento do homem, era mau. Está lá no texto bíblico. E Deus teve que passar com o dilúvio e destruí-los. Entendeu? Então, a ciência antes do dilúvio, ela cresceu muito, e nós temos muitos fatos que a gente diz, mas como é que os caras sabem isso aí naquela época? Você vai saber agora. Então, agora volta assim. Esses seres que caíram, que entraram as mulheres quando chegaram, eles desceram no monte, daqui a pouco eu me lembro do monte. Eles desceram nesse monte e entraram as mulheres, tiveram filhos, entendeu? Mas acontece que eles não ficaram tudo num lugar só. Eles, então, se espalharam na terra. Eles se espalharam na terra. E, ao se espalhar na terra, cada um ficou como um local de domínio. Só que, com o tempo, eles queriam um dominar o domínio do outro. Por isso que vai haver as guerras que você vai ver no livro da Índia, que é mais antigo do que da Bíblia. Porque isso era um fato real, acontecia. E outro detalhe, é histórico. Quem estuda a parte religiosa de uma forma mais profunda, até nos outros livros, você vai encontrar que vários povos da antiguidade tinham deuses governando, até no Egito. Eram estes. Só que eles nunca foram Deus. O único Deus verdadeiro é aquele que vem sendo adorado desde Sete, no meio deles. Só que Deus tinha um plano, e esse plano veio, até que Cristo veio e disse, opa, chega, os deuses vão cair. Esculachou o Egito com seus deuses, esculachou, botou no chão e pisou e esmagou. Nenhum deus ficou na frente dele, caía fora correndo, porque não eram deuses, eram enganadores. Mas na cultura e na visão daquela época, essa ideia de Deus, imagina alguém que tem um conhecimento como nós temos hoje no meio deles, lá embaixo. Imagine eu jogar um holograma para eles, um sistema de som para eles, uma arma de destruidora, onde ele não sabia nem uma lança, algumas coisas primitivas, e ele com armas na mão destruindo. Então, é aí que a gente tem que entender por que eles eram deuses, porque eles tinham realmente, inclusive, meio de transporte. Você vai ver no passado as vimanas no meio da Índia, é porque eles tinham meios de transporte.
Entendeu? Então, é aí que vai surgir todo esse tipo de coisa. Porque o único Deus, na verdade, é Jeová, que é aquele que é o que vem representando o todo, o invisível, o espírito, a energia, o ser energético. Porque Deus é um ser energético. Por isso mesmo que, se você parar para pensar, e se você conhece a astronomia, veja como é o universo, é tipo uma espiral, não é isso? Olha lá. E nós estamos quase lá na ponta do espiral. Então, preste bem atenção. Quando há explosão e que começa a aparecer a matéria, é uma matéria que ela não sai assim, espalhando para tudo que é lado. Ela sai organizada. É incrível, Entendeu? é verdade. Ela sai organizada. Porque quem está criando e está organizando é esse Deus energético invisível que nós estamos falando. Por isso que Jesus diz à samaritana, porque Deus é espírito e importa que seja adorado em espírito e em verdade. Entendeu? Jeová é aquele que nós podemos olhar e saber que ele é esse invisível, ele é único. Por isso que, quando você diz, mas Jesus é Deus, está lá no Evangelho de João. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. E quando você pega o nascimento do menino Jesus, é dito que é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Está lá. Será que ele não é? Interrogações dessas começam a dar muitas mesmo. Vou mostrar para você o seguinte. Isso é chamado de tricotomia. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Dicotomia é aqueles que creem que nós temos um corpo e alma e espírito é uma coisa só. Então, vou explicar para vocês o que é a tricotomia, porque não é dico, é tricotomia. Então, nós temos um corpo que é a matéria, nós temos a alma, que é a vida do corpo. O que te dá a vida neste corpo é a alma. E o espírito é outra coisa. É atributos pessoais comunicáveis de Deus que nós recebemos quando fomos criados. Temos senso de justiça, de criatividade. Isso é de Deus. Totalmente diferente. Então, olha só. No livro de Levítico diz que a nossa vida está no sangue. A ciência hoje diz que realmente a vida está no sangue. Sabe por quê? Vou ler aqui para vocês. Olha aqui. Vou ler para vocês. Para quem quiser depois olhar no texto, é Levítico 17:11. Diz, a vida da carne está no sangue. Então, observe bem. Hoje está confirmado pela ciência que o sangue verdadeiramente é o grande responsável pelo bem-estar do corpo. Olha só, é o sangue que repara o corpo, que cicatriza as feridas, que faz crescer nova carne, nova pele e mesmo novos nervos. É o sangue que combate as doenças. Quando uma vacina contra a doença lhe é dada, aplica-lhe uma injeção na sua corrente sanguínea. No passado, os médicos tratavam as pessoas com uma prática chamada de sangria, que era tirar sangue, que era o inverso. Pensavam que a doença poderia ser curada através da, olha só, a extração de sangue. Em 1799, menos de 221 anos atrás, George Washington foi literalmente sangrado até a morte. Isso é história, tá? Não foi senão no início dos anos 1900 que um homem chamado Dr. Lister descobriu que o sangue provê o sistema imunológico aos corpos, ou seja, a vida da carne está no sangue. Olha aí. Você não acha estranho isso? Moisés vai escrever a Torá em cerca de 1490 a.C., faça citações que somente agora têm sido descobertas por mentes de homens brilhantes. Um assunto que separa a Bíblia, esse livro maravilhoso, de qualquer outro livro é a profecia que está sendo profetizada. Nenhum outro livro prevê o futuro como este faz. Suas profecias são absolutamente precisas, muitas vezes elas foram dadas centenas e até mesmo milhares de anos antes dos acontecimentos, e, sem exceção, elas foram cumpridas até em seus menores detalhes. Então, o sangue é que é a nossa alma, é a nossa vida, entendeu? Então, nós temos a matéria, nós temos a alma, que dá vida a este corpo, que é através do sangue que acontece isso, sabe como?
quando nós nos alimentamos, isso vai se transformar numa energia química que vai passar pelas veias e artérias e tudo, distribuindo para todo o nosso corpo vida para nossas células. Então, quem mantém esse corpo vivo é o sangue. Entendeu? Espírito não é alma. Por isso que muitas vezes diz assim, quantas almas tem ali? Não está dizendo quantos espíritos tem ali, é quantas vidas tem ali. Entendeu? A mesma coisa para quem pensa que Jesus ele morreu por nós, que se a alma fosse espírito, então quer dizer que Jesus morreu o espírito dele para me dar vida? Não. O espírito dele não tem nada a ver com esse corpo, no sentido de estar dependente, ser preso a ele. Entendeu? O corpo morre, que é a vida que está dando o corpo morre, mas o espírito sai e vai. Entendeu? Então, quando Jesus ele morre pelo nosso sacrifício, ele morre dando a sua vida, esta vida que ele está tendo, entendeu? Para morrer pelo nosso pecado, porque o seu espírito não é que morre pelo nosso pecado, mas sim o corpo que tem nessa vida. Entendeu? Então, fechamos por aqui o sangue, porque eu quero ver o Marcelino pão e vinho. Eu tenho um filho, Marcelino pão e vinho. Eu quero ver ele falar. Tem que ir, mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos ouvir o que esse baixinho aí tem a nos dizer. Porque ele é mais baixo do que eu, por isso que eu estou chamando que ele é baixinho. É meu amigão. Ai, que maravilha! Eu A gostei cara muito de dele lá. ouvir, realmente faz todo o sentido. Nossa, é incrível. Esse texto é maravilhoso, sem dúvida alguma. Totalmente certo. O sangue é vital para nós. É, E esse aí é que dá vida ao corpo. é verdade. Então, a alma não tem nada a ver com o espírito. Tem gente falando, saindo do próprio texto. Sim, Paulo fala isso, que é tricotomia, porque ele diz que a palavra de Deus é tão poderosa que ela faz a divisão do corpo, da alma e do espírito. com certeza. Nossa, agradeço a Tá sua bom? participação. Vamos aqui ao nosso amigo André. André. Isso, eu quero ver esse baixinho falar. Ele lá. Está sendo uma super live, um super vídeo animado. Que é que eu gosto? Boa disposição. Vou ficar só ouvindo aqui. Tá certo. Como foi falado no começo aí, né? Eu sou professor de línguas e eu sou, acho que, uma autoridade da questão de defender as escrituras sagradas, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente aqui no Brasil, nós temos muitos vídeos na internet falando que a Bíblia está errada, que a Bíblia foi mudada, que a Bíblia é mentirosa. Mas o que eu acho um detalhe interessante é que a Bíblia é o livro mais lido no mundo, é o livro mais copiado no mundo, e tem gente que diz ainda que ela é mentirosa. Como pode explicar isso? Então, estão falando coisas sem conhecimento de causa. Então, vamos começar. Quando o texto bíblico era feito, eles tinham o cuidado de transmitir isso precisamente do jeito que está, como foi colocado. Como, por exemplo, você sabia que todas as letras eram contadas? Quando vocês pegavam um manuscrito que você fazia uma outra cópia, existia uma coisa chamada Massorá Finalis, que quer dizer comentário final. Um outro copista pegava o texto, contava letra por letra, para ver se exatamente o que o camarada tinha feito a contagem correta das letras. Se tivesse faltando, eles destruíam aquele manuscrito e faziam novamente. Então tinha esse cuidado de preservação de contagem de letras. Existe uma coisa também chamada Massorapapa ou Massoraquetaná, que são pequenos comentários. Então, quando um copista via um erro no texto, ele não destruía o texto, ele não apagava. Ele fazia um comentário do lado, tecendo cada palavra que foi divergida no texto. Certo? Mas por que a Bíblia, então, ela contém erros? Ela não contém erros. O que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias. Por quê? Porque a partir do momento que o manuscrito foi feito em papel, chamado de papiro, daí vem a palavra papel, depois que ele era muito manuseado, se descobriu que ele se desgastava. Então isso foi muito tardio. Então quando foi muito tardio, o texto já não era mais compreendido, parte do papel se rasgava.
Então, houve a necessidade de fazer uma cópia agora desse texto para se preservar isso, correto? Muito bem. Aí, qual é o problema agora que nós temos aí? É o problema da cópia humana. Esse que é o problema da cópia humana, certo? Quando você faz um texto, isso é óbvio em qualquer lugar, que você comete um erro de caligrafia ou erro de gramática. Como, por exemplo, eu e o pastor Eduardo fomos para o estado de São Paulo dar uma palestra. E antes disso, eu levei o meu material para ele dar uma olhada. Ele falou assim: André, aqui você esqueceu de colocar o artigo definido porque você está falando de um sujeito. Então, na gramática portuguesa nossa aqui do Brasil, se eu defino um sujeito como o principal de uma frase, eu tenho que colocar um artigo. Eu falei: Eduardo, é verdade, eu esqueci de colocar o artigo para definir aquele sujeito. Então, eu, como um ser humano, eu cometi um erro gramatical. Mas isso não me desmerece como professor de línguas. Não tem nada a ver. Isso foi apenas uma correção ou desleixo da minha parte. Entendeu? Então, quando você diz que a Bíblia está errada, você está dizendo das cópias, não do original. O original, ele mantém ainda a mesma palavra de Deus. O que acontece é que nós estamos tentando reconstruir o texto em cima de palavras. Como, por exemplo, o pastor Eduardo falou da questão de Deus. Mas Deus é espírito. Como é que ele pode se movimentar? Como é que ele pode se manifestar? Será que isso é verdade? Será que ele pode aparecer ou não pode aparecer? Vamos lá, então. Eu tenho aqui nas minhas mãos aqui uma Bíblia hebraica, tá? Eu vou ler ela no hebraico e vou fazer a tradução do jeito que está aqui, ó. Ela diz assim no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 1. Ela diz assim, ó: Breshit para Elohim, et Hashmai et Haaretz. No princípio... mas espera aí, mas se Deus é espírito, se ele é eterno, ele não pode ter um princípio. Então você já viu aqui que houve um princípio, certo? Para Elohim. Do nada, os deuses, não é Deus. Elohim é plural de Elohá. Elohá quer dizer ele mesmo. Então ele está falando de, no princípio, eles criaram os céus e a terra. O que é interessante é que a palavra aqui, Hashmaim, está dizendo céus, não céu como um céu, mas céus no plural. E depois ele vem dizendo assim, Verhaaretes, Hayetatohu Veborhu, Verharoshek Alpanei, Torron. E a terra era informe e escura. Todas as Bíblias dizem que a terra era sem forma e vazia. Errado esse texto, porque tudo tem uma forma, seja ela quadrada, seja ela torta, seja redonda, seja triangular, tudo tem uma forma. Então aqui está dizendo que ela era informe e escura. Agora presta atenção nessa passagem agora. Beruá Elohim Merahefete. E o espírito de um Deus se movimentava, Alpanei Verhamaim. E o espírito de um Deus se movimentava de um lado para o outro sobre as águas. Quando ele diz aqui Veruá, ele está dizendo que o espírito, Elohim, de um dos deuses, ele não está definindo como um Deus, mas ele está mostrando que existe um Deus dentro de outros deuses que se manifestava e se deslocava de um lugar para o outro velozmente. Isso é que o texto hebraico está dizendo. Existe uma outra tradução também chamada Septuaginta, tá? Essa é a versão grega do Antigo Testamento, tá? Ela foi escrita no ano 300 a.C. Olha o que ela também diz aqui, ó. Em Arquem Poiese, Roteos Turano, Caitengues. No princípio, novamente aqui, ó. Fez Deus os céus e a terra. Etegere hauratos, caicatas que altos, caescotos, e pano abuso. E era escura e uniforme. E estava sobre o abismo. Agora olha só. Epneuma teiu epifereto, epano torridatos. E o espírito novamente de um Deus com letra minúscula, epifereto, é o imperfeito do verbo presente fero, que quer dizer se deslocar de um lado para o outro velozmente.
Por isso que ele usa a palavra fero, tá? Epano tu rídatos, sobre a face das águas. Então, nós vemos aqui que existe um Deus em espírito, e existe um Deus dentro do panteão, que é o Elohim, que ele se manifestou através dos outros deuses para mostrar que ele é o representante daquele que não pode ser visto, tá? E é interessante também que o pastor Eduardo diz aí que no livro de Gênesis, a partir de 7, foi invocado o nome do Senhor, tá? No caso, seria o tetagrama. Só que esse tetagrama, as pessoas dizem que é o nome de Deus em judaico, na língua judaica, que na verdade não é. Esse aí é um acrônimo, é um ajuste de uma palavra hebraica que foi colocada no texto. Porque tetra quer dizer 4 em grego, e gramas vem de gramática. Então, tetagrama quer dizer 4 letras. Então, na verdade, já não é judaico, ele é grego. Tá? E quando ele diz ali que o Espírito de Deus foi invocado a partir de 7, nós achamos agora, no ano passado, a arqueologia achou um fragmento de um pedaço de pedra num altar de sacrifício, exatamente com o nome de Deus escrito em sumério. Quando eu digo sumério, nós estamos falando de 2300 a 2600 a.C. Então é muito longe, já de muito tempo, já se invocava o nome de Deus. E Deus realmente tem um nome. Só que nesse tempo todo se perdeu essa pronúncia, tá? Muitos dizem que é Jeová, outro diz que é Jeová, um diz que é Yahweh, outro diz que é Yahô. Isso depende muito da pronúncia e do lugar que você está, tá? Ele diz aqui, então, o Eduardo também falou uma coisa muito interessante sobre a questão que ele fez com Adão, a questão da operação que ele fez com Adão. Então quer dizer que Deus se manifesta ao homem? Sim. Lá no texto de Gênesis também diz que à tardinha Deus vinha falar com o homem. E ele se aparecia no jardim do Éden para falar com o homem. Então ele era físico, ele era visto e ele era ouvido também. Isso vamos deixar bem claro no texto bíblico. Que diz que quando Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu, na verdade você tem duas pronúncias ali. Ele diz que ele ouviu o ruído de Deus aparecendo sobre o jardim, quando ele comeu o fruto e ele se escondeu, e depois ele ouviu a voz de Deus dizendo: Adão, Adão, aonde tu estás? Então Deus se manifestava, Deus era visto e ele aparecia. É interessante também que eu estou fazendo um trabalho de tradução do livro de Ezequiel, que o pastor Eduardo pediu para mim fazer. Quando Ezequiel, lá no capítulo 1, diz que eis que olhei para os céus e tive visões de Deus, a palavra verraiale quer dizer, eu olhei. Quando ele diz que ele olhou, nós temos uma palavra no hebraico que diz, se manifestou e apareceu e eu vi. É a mesma coisa que você dizer assim, eu estou olhando para a Cláudia, eu estou vendo a Cláudia. A diferença na língua portuguesa, sim. Que quando você diz que você olha, você está vendo a pessoa. Mas quando você diz que você está vendo, você já está prestando a atenção. Já é diferente. Então, quando o Ezequiel disse que olhei para os céus e vi, ora, se ele olhou, claro que ele estava vendo. Isso seria o quê? Um pleonasmo? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo? Não. Quando ele diz que ele olhou, ele realmente viu a manifestação de Deus sobre a vida dele ali. Estava exatamente aparecendo para ele. Então o texto hebraico diz que existe um Deus que ele se manifesta, sim, entre os deuses. E ele faz exatamente isso que o pastor Eduardo diz. Uma ciência muito evoluída, para nós, é claro, né? Para eles é uma coisa normal. Mas que os textos bíblicos provam realmente que isso é verdadeiro. Mas aonde está o problema? O problema está exatamente nas cópias, quando elas foram transmitidas. Existe um texto nas Escrituras que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco do fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus.
Na hora, se você pensar que o cabelo passar debaixo do fundo da agulha, claro que isso aí seria impossível. Você pegar um animal e tentar enfiar ele dentro do buraco da agulha. Mas Jesus realmente estava falando do animal ou ele estava falando de uma outra palavra? Esse que é o problema que acontece com as cópias. As cópias, muitas das vezes, quando não tinham muitas cópias, elas eram pronunciadas e faladas. Ou seja, um copista pegava um texto, falava e a pessoa ouvia e escrevia. Nesse meio termo, houve um desleixo de um copista que ele ouviu a palavra Camilon em vez de ouvir a palavra Camelon. Quando o copista falou Camilon, Camilon quer dizer nó. Você dá um nó numa corda, um nó numa linha. Só que ele entendeu Camelon. Camelon é o animal, que é o camelo. Então, Camelon em grego é camelo. E Camilon em grego quer dizer nó. Então, olha só como é que eu pronuncio. Camilon e Camelon. Camilon e Camelon. Camilon quer dizer nó. E Camelon quer dizer o animal. Então, Jesus falou, é mais fácil um nó de se desatar e passar pelo buraco do fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá vendo como é que se torna essa diferença? Uma grande diferença mesmo. É verdade. Uma palavra é muito simples. Quer ver uma coisa assim? Se eu disser para você, God is now here, e se eu falar para você, God is now here, você sentiu alguma diferença na pronúncia? Talvez não. Mas ali, se eu desconstruir essa palavra e falar God is now here, e falar para você God is now here, aí você já talvez deve ter percebido alguma diferença. Se eu falo para você God is now here, eu estou dizendo Deus não está em lugar nenhum. Uma frase em inglês. God is now here. Deus não está em lugar nenhum. Deus não existe. Agora, se eu falo para você God is now here, uma pausa, estou dizendo Deus está aqui agora. Olha que diferença. De uma pequena pausa, você desconstrói totalmente o texto. Então, tem que ter esse cuidado de quando falar que a Bíblia está errada, e eu também concordo em número, gênero e grau que ela está errada sim. Errada o quê? Nas cópias. Ela está errada como? Na gramática. Ela está errada como? Na diferença de texto. Ela está errada sim quando o copista não teve a atenção devida de pegar o texto e copiá-lo corretamente. Entendeu? Então a Bíblia contém erros? Sim, contém erros humanos. O texto original, infelizmente, nós não temos mais. Por quê? Porque, como eu disse lá no começo, ele foi feito em papiro, que é o chamado papel, que você conhece hoje como papel. Então, a partir do momento que ele foi se rasgando, se deteriorando, que houve essa necessidade de falar, poxa, se a gente não fizer uma cópia exatamente disso aqui agora, nós vamos se perder no caminho. Então, essas cópias foram feitas à mão. Hoje, você faz cópias numa máquina de xerox, você coloca o texto ali, você copia. O mesmo texto que está na cópia é o mesmo texto que está no original, tranquilo. Mas se você fizer uma cópia de mão, com certeza você vai cometer esses tipos de erros, entendeu? É a mesma coisa você pegar lá no texto bíblico, lá no livro de Gênesis, que diz assim, em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Aí eu te faço a pergunta, Deus está cansado? Deus precisa descansar? Então, na verdade, foi um erro de quê? De ouvir a palavra Shabá, a palavra Shabat. A palavra Shabat quer dizer descanso. Ela não é cessar. A palavra aramaica, Shavá, quer dizer cessar, parar. Então, o que aconteceu? Quando o texto bíblico diz que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º ele parou, ele cessou de fazer toda a sua obra. E o pior disso tudo foi traduzido para o grego, que não existia uma palavra Shabat, então uma palavra que era parecida com ela é sábata, que quer dizer descanso. Quando foi traduzido para o nosso português, qual a palavra que se ajusta a sábata? Sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então a pessoa diz que o Shabat é no sábado, depois de sexta-feira, que na verdade não é. A palavra Shabat, ela quer dizer cessar, parar. Em 6 dias Deus fez os céus e a terra, no 7º ele parou. 6 dias o homem trabalhará de toda a sua obra e no 7º ele vai parar, ele não vai fazer mais nada. Quando diz que ele não vai fazer mais nada, é óbvio que ele vai descansar.
Então, se entenderam que essa palavra Shabat seria descansar, mas ela foi muito mal introduzida no texto de Gênesis, quando Deus diz que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, no 7º ele descansou. Mas Deus não precisa descansar, isso é óbvio. Então, em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º ele parou de fazer toda a sua obra. Entendeu? Então tem que ter muito esse cuidado com o texto bíblico, tem que ter muito cuidado com questão de tradução, tem que ter muito cuidado com o que se fala e, principalmente, dizer que a Bíblia está errada, não. Isso eu não concordo. Eu sou o primeiro a defender, tá? Sou especialista na área de tradução, tenho formação de tradução da Escola de Tradutores aqui do Rio de Janeiro, tá? E falo com certeza para vocês ouvintes, a Bíblia é o livro mais correto do mundo. Por isso ele é o livro mais copiado, mais vendido e mais lido do mundo. Não tem como você conseguir dizer que ele está errado. Ainda que você não tenha os originais, você pode ter certeza que a Bíblia, ele é o jornal de ontem, que ele fala do passado, ele é o jornal de hoje, ele fala do presente, e ele é o jornal de amanhã, que ele fala o futuro também. Tá ok? Então era isso aí que eu queria dizer. O pastor Eduardo tem mais coisas para falar para vocês aí, tem bastante figuras que ele vai trazer para vocês, e eu encerro aqui então a minha participação com vocês aí, e quem sabe dando mais alguns toques aí então, de acordo com as nossas conversas aí, tá bom? Fantástico, André. Adorei a sua explanação. Então, o livro da Bíblia, ao fim e ao cabo, contém tudo sobre os acontecimentos do passado, do presente e do futuro. É o jornal mais atualizado. Porque o jornal de papel, ou o jornal de internet, hoje né, quase nem se usa papel, você precisa primeiro esperar o acontecimento, colher as informações, depois transmiti-la. As escrituras não. Os acontecimentos do passado, do presente e futuro já aconteceram e ela só está esperando exatamente o tempo decorrente para poder anunciar todas essas prenúncias. Entendeu? Por isso que eu gosto muito de usar a Bíblia como o verbo do pretérito perfeito. Pretérito que quer dizer antes e perfeito, porque ela já está agindo. Ou seja, antes de acontecer, ela já está transmitindo exatamente a verdade daquilo que vai acontecer. E pode ter certeza que ela é precisa em todos os detalhes. O erro que nós temos, volto a dizer novamente, são das cópias. Isso são erros humanos. Isso você não tem como corrigir. Entendeu? Isso não tem como corrigir. Mas que ela é precisa, que ela é verdadeira, pode ter certeza disso. Que bom, André. Que bom saber. Que bom sabermos todos aqui, né? Fantástico. Agradeço, André, pela sua participação. Isso aqui são figuras, por exemplo, só para vocês verem. Isso aqui é a figura do serafim com 3 pares de asa. O querubim é esse aqui, esse outro aqui, ó, que tem 4 rostos aqui com 2 pares de asa. Abaixo tem um touro alado, que significa o querubim. Em cima, ao lado desse aqui, tu vê outro serafim com asas, que são a forma que eles descreviam na época. Entendeu? Aqui o templo de Jerusalém. Aqui está a figura do gafanhoto, na qual João, na Segunda Grande Guerra Mundial, lhe é revelado. E ele, então, ele usa várias figuras e usa o gafanhoto como tema central, porque o gafanhoto voa e destrói, e ele, então, vai usar o gafanhoto, mas vai começar a colocar outras figuras para montar os aviões bombardeiros de caças da época da Segunda Grande Guerra Mundial, que é essa figura que vocês estão vendo aqui. Tá? É ele com um rabo tipo de escorpião, com um rosto, com tipo um capacete do aviador. Na sua frente, aqui no rosto dele, são dentes de leões, porque os aviões tinham metralhadoras na frente do avião, onde o piloto fica, e ele vem destruindo. Tudo isso são figuras que ele vai montar através desse gafanhoto, por exemplo. Tá? Ele vai usar isso aqui. Então, olha só, quando você pegar o livro de Apocalipse, no capítulo 9, nós temos que observar esse tipo de coisa que ele diz ali nos versos. Ó.
que os gafanhotos, que eram os aviões, eles eram como cavalos aparelhados para a guerra. Hoje nós estamos sabendo que são o quê? Esquadrilhas, aviões em esquadrilha. E ele usa, dizendo que os aviões estavam, como aqui na Terra, como cavalos aparelhados para a guerra. Então, ele usa essa linguagem aí, que é a analogia entre os carros e cavalos para a guerra em ordem, com os aviões vindo em esquadrilhas. Então, ele está usando essa linguagem. Rostos como de homem com algo parecido com coroas na cabeça, que é o capacete do aviador na cabeça dele. E ele está descrevendo agora, como a cabeça do gafanhoto, ele está dizendo que tem o rosto de um homem com um capacete, porque ele está descrevendo, na verdade, o avião, usando por analogia o gafanhoto. Tinha um cabelo como de mulheres. Ele está se referindo exatamente a um detalhe muito interessante, que na Segunda Grande Guerra Mundial, na Rússia, tinha um regimento de mulheres. Um regimento. Entre elas tinha pilotos, tinha manutenção que era feita por mulher, administração, tudo era mulher. O regimento era só mulher. E muitas dessas mulheres foram heroínas na Segunda Grande Guerra Mundial, porque elas voavam à noite, para fazer destruições, porque os aviões dela não eram aviões de porte grande e nem de guerra, era um avião que ele planava, mais simples, não tinha grande velocidade. Então, à noite, elas vinham sobre os inimigos. Quando se aproximava da área, elas desligavam os motores e planavam. E quando chegavam em cima, descarregavam as bombas, agiam novamente os motores e caíam fora. E muitas delas chegaram a ser mortas durante períodos de combate, porque era detectada depois que elas faziam isso à noite, aí começaram a vigiar e muitas morreram em combate durante esse período. É só vocês pesquisarem, eu convido vocês a pesquisarem, porque é pouco falado sobre isso, bruxas da noite. É só colocar no Google, bruxas da noite. Por quê? Porque eram mulheres que atuavam à noite na Segunda Grande Guerra Mundial, destruindo os inimigos alemães. Tá? Destes como de leões, porque na frente do avião de combate, né, os caças e os bombardeiros, eles têm metralhadoras. Então, ele descreve como leão, como dente de leão que vem destruindo tudo. Eles tinham couraças, o gafanhoto tinha couraças como de ferro, que é a fuselagem do avião, aquela fuselagem central do avião. As asas produziam um som como de carros e cavalos correndo para a peleja. Aquele som daquela corrida de cavalos com carros correndo. Blá, 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 blá. Ele usou essa figura de corrida correndo, que estava na asa, porque eram as turbohélices nas asas do avião. Na época, não era turbina, era aquelas asas girando, turbohélices, entendeu? Então, ele está descrevendo o avião da Segunda Grande Guerra Mundial, porque os aviões atuais mudaram completamente, isso aqui que nós estamos lendo. Tinham caudas como escorpião. Por quê? Porque o avião de combate da época, os bombardeiros, eles lançavam as bombas lá atrás. Quando chegava na área, o piloto avisava para eles descarregarem as bombas lá atrás. Então, ele compara que o poder de danificar a Terra era como de escorpião, lá atrás, o veneno, que era onde as bombas da rabada do avião eram lançadas sobre os pontos que já estavam previstos para serem destruídos. Tudo isso é uma linguagem que ele está usando. O tempo de vida deles, do gafanhoto, era de 5 meses. Por quê? O gafanhoto tem 5 meses de vida mesmo. E ele usa esse mesmo tempo para dizer o seguinte: como os aviões eles estão em guerra, em constante guerra, a vida útil do avião, nesse período, era como do gafanhoto, 5 meses. Porque o avião era destruído, os pilotos, muitos morriam também, e outros eles conseguiam se salvar através de paraquedas e de outros elementos. O item 9 que eu não falei, diz assim, e tinha um rei, olha agora, aonde vai aparecer agora Hitler. E tinha um rei
que era o mensageiro do abismo. Olha aí. Cujo nome em hebraico era Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor. Por quê? Porque quem começa a guerra através do céu destruindo é exatamente Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial, quando já existe o quê? Os aviões bombardeiros. Na Primeira Guerra Mundial, não existia bombardeiros. Os aviões estavam ainda em protótipos e não tinham capacidades como na Segunda Grande Guerra Mundial, aonde vai ter o bombardeiro que vai poder levar vários explosivos de bombas no avião bombardeiro para ser lançado. Os caças, quando iam guardando os bombardeiros até chegar ao local para ser destruído, aquele local que já estava pré-determinado para as missões. Então, os caças iam ao lado, porque os inimigos levantavam os aviões para destruir o bombardeiro. Então, os caças saíam do bombardeiro e iam combater os caças inimigos para que o bombardeiro pudesse cumprir a sua missão, que era destruir jogando as bombas lá. Entendeu? Então, esses detalhes aqui são os detalhes que o João, no Apocalipse 9, ele vai descrever em detalhe. Por exemplo, quando fala que eles vêm em esquadrilhas, os aviões vinham em esquadrilhas mesmo, entendeu? Como ele fala, que era como os carros e cavalos para a guerra, entendeu? É a linguagem que ele está usando. Tem vários aviões aí, inclusive muitos aviões, eles tinham esse detalhe de dentes de tubarão. Eles montavam essa figura, entendeu? Nos aviões na Segunda Grande Guerra Mundial. Ó, tudo isso era caça da época, entendeu? Era os aviões com hélices. Para que vocês possam entender, eu primeiro vou falar o 1, o 2, né? Que é o início do que ele vai descrever. Primeiro ele descreve isso, depois ele descreve os aviões. Sim. Entendeu? Então, quando ele depois de tudo aquilo que eu falei para vocês, dos cabelos de mulheres, de coisa e tal, que eles vêm eles vêm como esquadrilha, entendeu? Que significa? Aí nós já descobrimos que ele estava falando do avião. Então, agora, se eu pegar de cima para baixo o início, você vai entender por que ele diz isso que está aqui. Entendeu? Então, no verso 1, ele diz assim, ó, e o quinto mensageiro, que é o anjo, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, que é exatamente o poder de destruir lá do céu, criar o abismo, lá de cima para baixo é um abismo. E a visão toda que está sendo dada, inclusive, para João, é no céu. Vamos usar a linguagem, é no céu. Ele foi levado para o céu. Então, ele vem usando essa linguagem. Então, ele diz assim, ó, uma observação, estrela tanto pode ser homem como anjo. Por exemplo, em Apocalipse 12, diz assim, ó, de Jacó, não, aqui já é Números 24, 17, de Jacó nascerá uma estrela e de Israel se levantará um cetro, um reino, que é Jesus, que quando vem, ele cria o reino, que ele diz que dará o reino, né? O reino, o menino rei, que tem o reino. Então, aqui já falava de Jesus. Em Apocalipse 12, fala sobre uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. Ele está se referindo à nação de Israel. A mulher é Maria, o sol representa o Jacó. E a lua, como a mulher sempre esteve por baixo da mulher, no contexto antigo, ela é apresentada como que recebendo o sol de Jacó sobre ela, que é a lua, abaixo. E as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. E a mulher que está vestida com isso aí é Maria. Então, estrelas, 12 estrelas, ele tem o significado também de pessoa, e não é de anjo, entendeu? Por isso que temos que observar esse detalhe. Então, diz assim, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Isso é no verso 2. E com a fumaceira sair do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, preste atenção. Quando ele diz que do poço se abriu a fumaça do poço, como uma fumaceira de grande fornalha, é porque quando as bombas eram lançadas, elas explodiam, criavam um buraco, que ele usa um poço, no
No grego, lá também é considerado, no lugar de poço, como uma fenda que se abre pela explosão, que é um buraco, e então, com aquela explosão, sobe fumaça e é poeira. E então o local fica escurecido pelo pó e isso aí. Por isso que ele vem dizendo isso aí. Aí ele diz que com a fumaceira saída do poço que explodiu lá e que escureceu o solo e o ar, ele diz que vem e aparecem os gafanhotos, que são os caças. Por quê? Porque a missão dos bombardeiros, que era explodir e lançar a sua arma, já aconteceu. Então, eles desciam para destruir o que faltava, os aviões caça. Então, depois que a fumaça sobe, os caças descem. E então, quando eles descem e começam a aparecer sobre aquela fumaceira e aquilo, ele descreve exatamente os caças que descendo para destruir também. Então, vamos lá, olha lá. A palavra abismo, preá, significa literalmente fenda do abismo ou poço do abismo. A palavra abismo pode ter sentido natural ou espiritual. No caso aqui é natural, que é a bomba que faz isso. Aqui tem, por exemplo, a natural. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, era real, não era espiritual isso aqui. Espiritual, por exemplo, projetos-se iniquidade, inquirem tudo que se pode excogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um. Isso aqui é espiritual. Então, a gente tem que discernir se é natural ou é espiritual. No caso ali, ele é físico, é uma explosão, não é espiritual. Grande fornalha, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu-se que da terra subia fumaça como uma fumaceira de uma fornalha. Em Sodoma e Gomorra, quando é destruída, é exatamente o que está acontecendo, como uma bomba jogada pelo bombardeiro, aquela explosão e a fumaceira, isso ele está descrevendo Abraão quando ele levanta de manhã e olha para a campina de Sodoma e Gomorra, e ele via exatamente isso acontecendo. Então, o sentido era da explosão causando isso lá na cidade. E como João está vendo algo além da sua realidade, ele está descrevendo exatamente o que ele viu, que é uma explosão, como de Sodoma e Gomorra, e tudo que está subindo para cima, e ele está descrevendo, porque a cidade ficou sob nuvens de poeira, e escureceu o sol, a luz em si. Por isso que ele diz essa linguagem. Verso 3, aí é onde entra o que eu falei. Também da fumaceira saíram gafanhotos para a terra, ou seja, da explosão apareceram os gafanhotos. E foi-lhe dado o poder como os que têm os escorpião da terra, que é lá no rabo do avião, onde jogava as bombas, e que ele está dizendo como do escorpião lá atrás. O verso 4, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, ele mostra aqui, com um detalhe, que ele não podia, não era o problema do avião pegar o verde. O gafanhoto, o inseto é que faz isso, mas o avião não. Então ele vem e diz, e foi-lhe dito no verso 4, que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Selo de Deus para a realidade que ele está descrevendo já estava previsto pelo texto sagrado que quando Hitler aparecesse para fazer uma destruição e colocar, digamos assim, aquela visão dele de uma pele branca, de uma raça pura ariana, isso não vingaria, isso Deus não permitiria. Então, ele já descreve a guerra de Hitler e descreve que eles não tinham sobre Deus, não tinha sobre ele o selo de Deus para vencer ou fazer qualquer coisa dessa natureza. Eles não tinham. Então, o selo de Deus aqui é de livramento e não de salvação. Eis um exemplo. Ele disse, passar pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.
Esse sinal aqui, ele não é visível para nós, mas é visível da parte de Deus para os seus anjos, para os seus mensageiros, para que não sejam destruídos aquele que tiver o sinal, que é dele. Então, isso está lá em Ezequiel, capítulo 9:4, quando Deus determina que alguns anjos saiam na cidade de Jerusalém, depois do cativeiro, e que marcasse aqueles que não poderiam ser destruídos. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 9, que, se alguém for ler lá, vai ver isso, está lá escrito lá. Olha agora aqui no 5. E foi também dado não que os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Quer dizer, durante o período de 5 meses, que é o de vida útil dos aviões, a guerra, na verdade, é de 39 a 44, a Segunda Guerra Mundial. Mas, no entanto, ele não está falando da guerra, do acabamento da guerra, mas dos aviões durante o seu período de vida nessa guerra. Por isso que ele disse, foi-lhe dado também que não os matassem, que a finalidade dos aviões não era matar a população, mas era destruir determinados pontos. Então, ele vem e diz assim, e sim que os atormentassem durante 5 meses. O povo em si é que ficava atormentado, porque os aviões na Segunda Grande Guerra Mundial é que entram na guerra. E se você ler a história sobre isso aí, o pessoal ficava apavorado quando os aviões passavam voando por cima das cidades com medo de serem destruídos. Era um Deus nos acuda. Olhe para você ver na história, para vocês verem isso aí. Então, ele está dizendo que era um tormento para eles. Os gafanhotos, por exemplo, nascem na primavera e morrem no verão. São 5 meses de vida. E outra coisa para vocês poderem entender, os gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos enfileirados. Os gafanhotos não têm rei, mas esse gafanhoto do avião tem rei, que lá no início ele diz que tem rei sobre si, que é Hitler, que dá início da guerra com os aviões destruindo aqui embaixo. Por isso que ele é o destruidor, o Abaddon, que ele fala lá. Outro fato interessante, o verso 6, olhem só. Naqueles dias da Segunda Grande Guerra Mundial, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardentes desejos de morrer, mas a morte fugirá deles. Sabem por que isso aí? Porque quando os aviões saíam para missões, eles não saíam para missões para matar a população, mas sim para destruir, por exemplo, havia determinadas indústrias químicas de arma, construções de tanques de guerra em outros lugares, entendeu? Aviões construindo também. Então, qual era a missão? Eles sabiam, por exemplo, os aliados, onde é que na Alemanha tinha todos esses aparatos para poder destruir e enfraquecer o poder de guerra dos alemães. Então, quando eles iam para destruir esses locais já pré-determinados. E outro principal, que era o aeroporto, para os aviões não subir, que era a primeira coisa, porque senão eles subiriam para combater. O primeiro alvo que tinha era o aeroporto. E depois eles saíam eliminando os restos, os alvos, entendeu? Então, o que acontecia? Por que a morte fugia deles da população? Porque as bombas não eram direcionadas à população. Então, mesmo que ele quisesse morrer, a morte não era direcionada para ele. Por isso que a morte fugia dele. Porque a morte, que era a destruição, nunca era para ele. Por isso que ele está dizendo isso aí, entendeu? Que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. De tanto tremendo, vivendo aquela angústia, aquela situação, muitos queriam morrer do que ficar vivendo aquela realidade. Então diz que a morte, e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele, porque as bombas não eram direcionadas à população. A missão dos aviões de caça e bombardeiros durante a guerra é destruir os meios de defesa, aeroportos, navios, fábricas de construções, então, os aviões, bombas, tanques de guerra, armamentos, instalações de armas químicas. O avião não tem como objetivo matar as pessoas, mas sim enfraquecer a força do inimigo para derrotá-lo. E para isso é necessário destruir as suas forças de combate. Então, a função do avião era exatamente essa, não era matar a população. Por isso que a morte fugia deles, nunca os alcançaria, entendeu? Então, a figura que ele descreve como avião, que eu faço questão de mostrar agora, está aqui, ó.
Eu até escrevi um livro sobre isso aqui, Os Gafanhotos e a Armadura Infernal. Ele usa o gafanhoto, só que no gafanhoto ele vai colocando a cabeça de um homem com capacete, ele vai botando a estrutura como uma armadura de metal, que é exatamente a parte do avião central, tá? Ele vai descrevendo as asas que fazem barulho com as turbohélices ali. Ele faz que o gafanhoto era como o escorpião lá atrás. Então, todas essas figuras unidas, elas retratam exatamente os aviões na Segunda Grande Guerra Mundial. João montou as figuras e, quando você vai montar conforme ele descreveu, é exatamente essa figura que você está vendo. E embaixo você vê, no caso, a cidade sendo destruída, porque aqui na figura está caindo bombas sobre a cidade. Entendeu? Então, a figura, em termos de ciências, para você ter uma ideia, Deus não só falou para Daniel 600 anos antes de Cristo, de que a ciência iria realmente evoluir, como também descreveu holograma na Bíblia, armas, sistemas de som. Eu vou fazer a citação de um texto para que vocês possam realmente ver como é que o som entra descrito no texto sagrado, de maneira que vocês possam entender. Observe bem, em Apocalipse 9:13, olha o que diz. E tocou o sexto anjo, mensageiro, a sua trombeta, e ouvi uma voz, olhem agora, e ouvi uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocados diante de Deus. Isso no Apocalipse. Por quê? Porque quando João ele é arrebatado, ele vai no corpo físico, e aquilo que é chamado de serafim no Apocalipse 4 é uma nave-mãe. E João é colocado dentro da nave corporalmente. E diante de Deus existe uma mesa, tenta imaginar uma mesa quadrada. Vocês já viram um chifre de carneiro? Aquele chifre que é o shofar, na Bíblia é shofar, por isso que é chifre aqui, entendeu? Nos 4 cantos tem exatamente como um chifre, aonde sai som nos 4 chifres que estão diante de Deus, que é um sistema de som. Agora, para matar e tirar dúvida, eu vou ler mais um aqui. E vocês vão começar a ver como é que isso é uma realidade. É o 10:4, Apocalipse 10:4. O Apocalipse 10:4 ele é interessante porque ele diz assim: e os 7 trovões falaram. Eu ia escrever o que eles falaram e me foi dito, não escrevas. Em Apocalipse 10:4, aí você vai ver que o trovão não fala, mas ele diz que os 7 trovões falaram e ele ia escrever o que eles falaram e foi dito, não escrevas. Tem 2 coisas que você tem que prestar atenção no texto. A primeiro, trovão não fala. Então, o que ele está dizendo? Ele está ouvindo dentro da nave uma voz muito alta e ele usa, para dar o entendimento que ela era alta, o trovão. O trovão, a voz alta, como o trovão está falando. Então, o sistema de som dentro da nave, como um trovão que está falando ali. Trovão não fala, faz barulho. Então, ele está dizendo que a voz era muito alta, era um sistema de som dentro dela. E a mesma coisa entra naquele texto que eu li, que uma mesa com 4 chifres, que é sistema de som ali, que sai diante de Deus, dentro da nave. O outro detalhe, ele diz assim, mas não escreve o que eles falaram. Espírito escreve? Claro que não. Ele estava no corpo, literalmente, e depois até mesmo o pastor André pode pegar lá no texto e vai deixar mais claro ainda, de que quando você pega o texto de Apocalipse 4, você vai descobrir que houve algumas traduções que não vingam, não é corretas, entendeu? Não é corretas. E aí a gente vai descobrir que todo o texto começa a fazer sentido. Na verdade, João foi levado para dentro da nave, que é uma nave-mãe, e lá dentro ele vai ver 4 criaturas viventes, que significa 4 pilotos que têm a volta da nave, porque essa nave não faz curva. Quando ela quer voar para um lado, igual o do querubim, ela voa. Se ela quiser voar para o outro, ela não faz curva, não. Ela só muda de direção com o piloto.
Então, lá dentro, esses 4 animais que nós estamos falando em Apocalipse, eles muitas vezes falam para ele, é isso e aquilo, é o piloto mostrando, falando, a visão, digamos assim, como holograma sendo colocado diante dele do que vai acontecer. Porque isso que estava para acontecer, diante de Deus, é um fato consumado, por isso que já está revelado. Entendeu? Então, lá ele está ouvindo e está vendo e está escrevendo ao vivo. Ele não foi levado em espírito. Lá tinha, para você poder entender, vou usar nossa linguagem moderna, ele tinha papel e caneta. Só para vocês poderem entender. Aí você diz, mas isso é possível? Sim, eu mostro na Bíblia e em outros textos que isso é possível. Tanto no livro de João, no Apocalipse 11, João recebeu um rolo e é dito para ele, come. Aí ele diz assim, ele comeu. Na sua boca era como um mel, mas quando era para falar, era como um fel, terrível falar aquilo que foi lido, que ele leu naquele rolo. Porque comer significa leia. E ele leu, ele comeu, ele leu. E quando ele foi falar para os seus amigos judeus, aquilo era terrível para ele. Não era bom para ele, para João. Em Ezequiel, a mesma coisa, nós encontramos isso, onde Deus dá para ele um rolo também escrito. Então, aí você vai começar a entender. Lá no Êxodo, quando Deus dá as leis, você está pensando que não foi escrito? Que Deus era varinha mágica? Não, foi escrito. Foi escrito. E depois foi jogado sobre o povo, lá no deserto, que Moisés jogou quando o povo estava com o bezerro. Aí falou para Moisés, disse assim, Moisés, Deus fala para Moisés depois, agora arranja uma pedra, lavra, dá um polimento na bichinha, sobe aqui que eu vou te dar os 10 mandamentos de novo. Não está lá? Foi isso que aconteceu. Aí ele escreveu de novo os 10 mandamentos, repetiu. Então, isso é um fato, não é nada espiritual, é físico. Por isso mesmo, como o próprio pastor André falou, entendeu? No Jardim do Éden, eles estavam acostumados quando a nave vinha e ela vinha fazendo barulho. Por isso mesmo, em Êxodo, quando Deus desce no monte, ele tremia, fumegava, sons estridentes. Vai no aeroporto que tu vê isso, meu filho. Então, quando ele vinha falar com Adão, vinha fazendo barulho, e Adão já sabia que era Deus e ia no encontro dele. Mas quando ele pecou, que ele comeu do fruto, que seus olhos abriram e que se cumpriu o que Deus tinha falado que ele morreria, e ele tinha quebrado a lei, porque aquilo ali era a lei, tinha que cumprir aquilo. Tu é livre para fazer o que tu quiser, mas ó, não come daquilo ali, da erva, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles comeram e eles pecaram. O pecado é não fazer o que Deus determinou. Deus criou o pecado? Sim, porque se ele disser que tem que fazer isso e tu não faz, você exatamente quebrou a lei. Isso é pecado. Pecado é a quebra da lei, entendeu? Então você vai encontrar, quando ele cai, e ele vê o barulho da nave que vem, que é chamado de querubim, por isso que no Salmo 18:10, vou aproveitar, diz lá, que Deus assenta-se sobre os querubins e voa sobre as asas do vento. Ué, Deus é espírito? Não, não, não. Ele é como eu, porque eu sou a imagem e semelhança dele. Ele existe, ele senta e reina no universo todo, e ele reina sobre tudo. Jeová. Entendeu? Então, aí é que a gente começa a entender os textos sagrados. Numa interpretação contemporânea agora, nós podemos entender o que eles estavam falando na época, porque hoje nós estamos dentro de uma ciência em que o próprio Deus revela que nos últimos dias a ciência ela ia ser apresentada para nós. E quem está fazendo isso é Deus no tempo que ele determinou. Entendeu? Não é porque nós somos sábios, não. Deus começou a destilar conhecimento para nós, minha gente. Entendeu? Para nós. E é isso que acontece até hoje. Nós não estamos pensando que nós somos muita coisa, não, porque isso está sendo dado. Tem cientista que dorme, no outro dia acorda, descobriu determinada coisa, simplesmente descobriu na área dele. Sonhou e descobriu. Tem casos assim. Então, minha gente, a Bíblia tem, sim, ciência nas Escrituras. Tem. Só que no passado, eles descreveram da forma deles.
E hoje nós podemos usar o conhecimento que temos hoje, que Deus nos deu, através da ciência, para entender exatamente o que eles estavam falando na época. E isso não muda nada a nossa fé, não tira nada da nossa realidade fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus. Ele veio exatamente para nos salvar, porque o sacrifício dele não alcançou só a terra. E eu vou fazer questão de dar esse texto para vocês, para que você vá lá, quem é evangélico, quem é pastor, vá lá no texto, conferir que o sacrifício do Senhor Jesus, ela não veio só para a terra, ela veio também para lá nos céus. E para fechar, quando Jesus ele sobe para o Pai de vez, sabe o que acontece? Há uma guerra no céu, no reino, no universo lá para cima, aonde Satanás é expulso de lá e lançado sobre a terra. Satanás não está mais lá, está sobre a terra. Por isso que em João, o Evangelho de João, Jesus diz assim: eis que o príncipe deste mundo vem e eu não tenho nada com ele. Por que ele diz que vem? Porque quando ele subisse, ele seria mandado para cá e não tem nada com ele. Entendeu? Está tudo nos textos sagrados, está tudo revelado. Basta você simplesmente começar a colocar os textos na posição e observar, porque todos eles se encaixam. Isso se chama hermenêutica, a arte de interpretar. Não é pegar um verso isolado e jogar no ar. Você não pode tirar do contexto e muito menos de textos paralelos e muito menos deixar de conhecer determinadas coisas que nós temos que conhecer para poder fazer uma interpretação. Você tem que conhecer geografia bíblica, você tem que conhecer a questão social, religiosa dos judeus, do judaísmo, entendeu? Para você poder entender textos bíblicos. Então, isso se faz necessário. Os detalhes interessantes aqui. Ele diz assim, ó, Cairotelalessa, Aiepta Brontai, Remelografem, Caiecusa Fonencu, Urano, Legosan, Esfraguir, Soelalessa, Aiepta Brontai, Caimealta Garpsies. Estão traduzindo, Caiotelalesse. E quando falaram Aiepta Brontai, os 7 trovões. Na verdade, não falaram os 7 trovões. Ele ouviu uma voz como se fosse, vamos dizer assim, uma caixa de som que seria muito alto, que ele comparou como o trovão. O trovão não fala. Então ele diz, não, Cairotelalessa, Aiepta Brontai. Porém, quando falaram os 7 trovões, só que trovão não fala. Ele está usando uma analogia com um som muito alto, como se fosse um trovão, tá? Remelografem, esse remelon aqui, eu me dispus, eu estava pronto para o quê? Grafem, a escrever, tá? Caiecosa fone, e ouvi uma voz, em Torrura, legou Cessan, dos céus, e me dizia, espraguiçam Raelalessa, cela, ou seja, fecha, não diga nada, cala a boca, fica na sua, seria mais ou menos isso aí. O que falaram os 7 trovões, o que você ouviu das caixas de som, vamos dizer assim, o que elas falaram, cai mealta grapsias, e não as transmita. Então, na verdade, ele está dizendo isso aí. Então, possivelmente existiriam caixas de som, que seria um som muito alto, que falava com ele, que ele entendeu que aquilo parecia um trovão. Então, na verdade, você vê aqui que no texto grego que nós estamos falando do Novo Testamento, a palavra brontas, que quer dizer trovão, ela não é caixa de som. Caixa de som é uma palavra portuguesa, que você inventou agora. Caixa de som de um Rometíade, caixa de som de uma vitrola. Então, no texto grego, na época dele, não existia caixa de som. Então, ele tinha que entender aquilo ali, fazendo uma analogia a alguma coisa. Então, ele entendeu que aquele som muito alto parecia como se fosse um trovão. Então, na verdade, o trovão não fala, certo? Existia caixas de som, sistemas de comunicação, que ele entendeu que era muito alto como um trovão. Entendeu? E falou para ele não escrever. O que você viu e o que você ouviu, não escreva. E aqui está dizendo que ele me dispôs a escrever.
remelam aqui, ó. Eu estava pronto para começar a escrever. E como o pastor Eduardo mesmo diz, o espírito não escreve. Certo? Então, na verdade, ele foi levado no corpo. E Apocalipse capítulo 4 diz exatamente isso aí. E eis que eu vi uma porta que estava sendo aberta no céu. E uma voz que me dizia, vem para cá, que te mostrarei as coisas que brevemente irão acontecer. E ele então foi levado em espírito. As pessoas dizem que ele não foi levado no corpo, foi levado no espírito. Muito bem, eu até concordo com você, mas eu faço uma pequena pergunta. Se ele foi levado em espírito e o corpo ficou, para que a porta tinha que ficar aberta para ele poder entrar? O espírito não precisa de porta aberta. Uhum. O espírito entra em qualquer lugar. Porta fechada, sem porta, não interessa. É. Então, na verdade, a porta abriu e chamou ele e ele foi levado no corpo. Isso é um detalhe interessante aí, que no texto grego fala exatamente sobre isso aí. Tá Com bom? certeza. Não vamos estender o horário também, né? É verdade. Nossa, que maravilha. Eu adorei a nossa live, a nossa videoconferência. Para mim foi fantástica. Há muito mais assunto para transmitir, realmente há, mas vamos trazer para a próxima. Agradeço mesmo, como eu digo sempre, André e Eduardo, pastor André e Eduardo, de coração para vocês dois, por toda a informação que foi aqui passada. E agradeço a todos vocês aí em casa por nos estarem a assistir, que eu peço mais uma vez que possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Vamos divulgar estas informações que de veras são realmente importantes para que as pessoas entendam que realmente há muita coisa que se fala por aí que não é bem assim e que tem que ser bem analisada antes de nós dizermos se é A, se é B. Então vamos estudar o assunto, analisá-lo e escutar as pessoas que entendem deste assunto, aqui como os nossos amigos convidados, pastor André e pastor Eduardo, que realmente não há dúvida que estão muito embrenhados neste assunto e que conhecem a verdadeira natureza das coisas. Tá bom, pessoal? Um beijinho a todos, uma ótima noite e até uma próxima jornada de conhecimento, amigos. Gratidão.